Oi, eu sou o Lorival Santana e está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve as notícias sobre política, economia e tudo mais o que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. Hoje nós vamos falar de tudo o que aconteceu no tema das vacinas e da pandemia em geral, também do julgamento, do impeachment do ex-presidente Donald Trump no Senado, das eleições no Equador, dos protestos em Mianmar e de tudo mais de importante que aconteceu no mundo. Hoje a gente tem o depoimento de um casal de brasileiros que vive em Moscou sobre a Sputnik e também sobre os protestos pela prisão do líder oposicionista Alexei Navalny. Começando então pelas vacinas e pela pandemia. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde deu início na segunda-feira à elaboração de um contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, que é fabricada na Índia pelo laboratório Bharat Biotech. Essa contratação, essa encomenda, claro, depende da aprovação da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E atenção, a Anvisa confirmou há pouco que recebeu o pedido de autorização de pesquisa clínica de fase 3 para a vacina Covaxin. O pedido foi apresentado pelo laboratório Precisa Farmacêutica, que é parceira no Brasil do laboratório indiano Bharat Biotech. Segundo a Anvisa, a agência tem levado até 5 dias para analisar pedidos de pesquisa. E a Anvisa informou que se reuniu com representantes do laboratório indiano, Bharat Biotech, da Precisa Farmacêutica, que é a empresa importadora aqui no Brasil, e do Hospital Albert Einstein, que estão organizando uma fase 3 dessa vacina aqui no Brasil. A vacina está sendo testada na Índia com 25.800 voluntários, mas os resultados lá devem sair só em março, mas deve ser testada aqui também. As negociações para a compra das 20 milhões de doses do Ministério da Saúde estão em andamento, me disse a empresa Precisa, e também, claro, o processo de aprovação pela Anvisa. Além disso, você se lembra que a Associação das Clínicas Privadas de Vacinas está também encomendando 5 milhões de doses da Covaxin, mas tudo depende da aprovação da Anvisa. A África do Sul constatou que a AstraZeneca não evita casos leves e moderados de Covid causados pela variante deles lá, a variante sul-africana. Diante disso, ela está comprando 20 milhões de doses da Johnson & Johnson, mesmo não tendo sido ainda aprovada. A Johnson & Johnson ainda está entrando com pedidos de autorização na FDA americana e vai entrar também em outros países, inclusive aqui no Brasil está se preparando para entrar também aquela que é uma vacina de uma dose só. Mas o importante é isso, quer dizer, a AstraZeneca não está funcionando lá na cepa sul-africana, em parte, né, não está funcionando nos casos leves e moderados. E aí eu me pergunto, se o Brasil sequenciasse o genoma com a mesma amplitude, a mesma intensidade que a África do Sul, poderia chegar à mesma conclusão, por exemplo, de que a AstraZeneca não funciona bem para a variante daqui? O governo britânico informou hoje que uma nova mutação do coronavírus, que agora é conhecida como a variante de Bristol, pode contagiar pessoas que já tiveram a Covid ou pior, que já foram vacinadas contra a doença. De acordo com o conselheiro do Grupo Científico para Emergências do Reino Unido, ainda não se sabe se a variante de Bristol é mais transmissível que a variante britânica identificada anteriormente. Olha só, o número de sequenciamentos de genoma no Brasil entre março e maio do ano passado foi 1.823. E entre novembro e janeiro agora, 585, ou seja, 1/3. Então, em vez de aumentar os sequenciamentos de genoma, diminuiu. Isso não por falta necessariamente de dinheiro, mas por falta de insumos para fazer esses sequenciamentos. Você sabe que a burocracia para a importação de insumos para pesquisa científica no Brasil é algo kafkiano, né?
tem uma dificuldade aí há muitos anos já que os cientistas se queixam disso. O Ministério da Ciência e Tecnologia montou a rede Vírus e, assim como aconteceu no Reino Unido, é uma associação, uma reunião de cientistas, instituições de pesquisas do Brasil todo. Mas, por causa dessa burocracia, está com dificuldade. No Reino Unido, esse consórcio que foi feito lá usou um orçamento de apenas 27 milhões de dólares, com a participação de fundações, universidades, e eles sequenciam metade do que é sequenciado no mundo em termos de genoma da Covid. A meta deles é 20 mil por semana para o mês de março. O Ministério da Saúde está com aquela dificuldade de usar os testes que tem, os testes de Covid. Lembra que havia 7 milhões e 100 mil encalhados em novembro? Eles conseguiram usar 2 milhões e 100 mil antes de vencer, ampliaram a data de validade para março, abril, mas já estão prestes a vencer 5 milhões. Então eles estão pensando até em doar 1 milhão para o Haiti. É como se o Brasil testasse muito. O Brasil testa muito pouco. Eu mesmo tive uma experiência no fim de semana passado em que cheguei num grande hospital privado aqui em São Paulo, minha filha com suspeita de Covid. Ela fez o PCR e a orientação para os pais é só se ela testar positivo e se os pais tiverem sintoma é que eles vão testar. Olha isso, quer dizer, nos países que seguem a ciência, qualquer pessoa que tenha andado de ônibus com alguém que testou positivo, eles têm aplicativos para descobrir quem esteve perto de alguém, mesmo não conhecendo que testou positivo, vai ter que testar e enquanto não sai o resultado, a pessoa fica isolada. Olha a diferença de conduta. Você se lembra, a Organização Mundial de Saúde mandou uma missão de investigadores para a China, para entender as origens do coronavírus. E eles estão dizendo que 90 pacientes foram hospitalizados na região central da China com sintomas de Covid nos 2 meses anteriores ao registro oficial da doença, que foi bem no final de dezembro de 2019. Então, esses investigadores querem que a China faça testes com as amostras de sangue desses pacientes para ver se o coronavírus surgiu antes do que se acredita, Mas as autoridades chinesas dizem que fizeram testes em 2/3 desses pacientes e que deu negativo. Os cientistas da OMS dizem, mas isso foi feito nos últimos meses agora, muito depois da doença, então pode ser que tenham se apagado os vestígios desse vírus, mas não há autorização por enquanto para o teste do sangue, das amostras de sangue que estão em bancos de sangue na China. Esses especialistas da OMS também disseram que é extremamente improvável que o coronavírus tenha escapado no laboratório de Wuhan, como foi uma hipótese ventilada principalmente pelos Estados Unidos, pelo antigo governo Trump, e mantém a hipótese de transmissão de animal para o humano. A principal autoridade epidemiológica dos Estados Unidos, Anthony Fauci, que é diretor do Instituto de Alergias e Doenças Contagiosas, ele disse que a partir de abril os americanos em geral já poderão se vacinar contra a Covid. E depois de terem tomado as 2 doses, e se não tiverem sintomas, não precisarão mais de isolamento social. Ele falou, será a temporada aberta a partir de abril para, então, um início, isso não foi ele que disse, sou eu que estou dizendo, um início para a volta a algo parecido com a normalidade. Uma pesquisa em Israel mostrou que a vacina da Pfizer, BioNTech, reduziu a carga viral nos infectados. Isso indica que ela pode, então, reduzir a taxa de transmissão, porque, eu insisto, uma coisa é você estar imunizado, outra coisa é se você ainda continua transmitindo o vírus ou não. Então, isso foi um indicativo de que essa vacina também bloqueia a transmissão. O estudo envolveu mais de 16 mil pessoas com idade entre 40 e 60, e também uma outra faixa, um outro grupo acima de 60 anos. Bom, você conhece a revista The Lancet, é a revista mais prestigiada do mundo na área médica, e eles têm lá uma comissão de saúde e políticas públicas que fez um relatório publicado nessa quinta-feira que diz que dezenas de milhares de mortes por Covid poderiam ter sido evitadas nos Estados Unidos se o antigo governo Trump
tivesse seguido as recomendações dos epidemiologistas e também se não tivesse enfraquecido o Obamacare, aquela lei lá que incentiva os americanos a ter convênios de saúde, porque isso aumentou o número de pessoas sem cobertura, sem plano de saúde entre 2 e 3 milhões. Além disso, o artigo diz que as atitudes de Trump incentivaram o aumento do desmatamento da Amazônia no governo de Jair Bolsonaro. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reconheceu perante o Parlamento Europeu os erros na compra das vacinas pela União Europeia. Reconheceu que demorou demais para aprovar algumas das vacinas. Eu diria, não só demorou para aprovar, mas demorou para cogitar de comprar, por exemplo, a vacina da Moderna nos Estados Unidos, que foi uma das 2 primeiras vacinas a serem aprovadas, né? Ela reconheceu também que a Comissão Europeia foi otimista demais em relação à capacidade de fabricação e de distribuição de vacinas. Isso é um fato. Mas aí ela disse assim, mas a União Europeia poderia ter rachado com conflitos entre pequenos e grandes países se não fosse a Comissão Europeia que comprasse as vacinas, se deixasse para os grandes países comprarem primeiro e tal. Mas eu vou te dizer o seguinte, eu duvido que o cidadão europeu esteja preocupado com o futuro da União Europeia neste momento. A prioridade dele, obviamente, é a vacinação dele e dela, né? De qualquer maneira, a von der Leyen é alemã, foi ministra da Defesa da Alemanha. A Alemanha tem eleição em setembro e lá existe muito descontentamento com a demora na vacinação. Mas não é só a demora na vacinação, existe também muito ceticismo quanto à própria vacina. Uma nova pesquisa feita pelo Instituto Cantor Public mostrou que 40% dos franceses não pretendem se vacinar contra a Covid. A França é um caso realmente mundial, é o país onde há mais ceticismo com relação à vacina. 26% dos americanos também não se vacinariam, 23% dos alemães, 17% dos holandeses, 14% dos britânicos e 12% dos italianos dizem que não se vacinariam. E a Sputnik andou essa semana. A Agência Europeia de Medicamentos aceitou o pedido de autorização da vacina russa. O que quer dizer? Aceitou a entrada, o registro, o pedido, não quer dizer que autorizou a vacina. Lembra-se que a Anvisa, no primeiro pedido, rejeitou o próprio pedido. Então, pediu mais documentos sobre a fase 3. O Josep Borrell, que é o chefe da diplomacia europeia, esteve em Moscou e disse que espera que a agência aprove a vacina. A Hungria já aprovou, porque os países membros da União Europeia têm essa autonomia e já deve estar começando aí em breve a vacinação. Lembre-se que a Angela Merkel, a chanceler alemã, conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a vacina e disse que se for aprovada ela vai comprar. A Alemanha está com muito problema lá por causa da demora na vacinação com a vacina da Pfizer e agora também a da AstraZeneca, que foi aprovada pela agência europeia. A gente ouve agora os depoimentos do cientista da computação Eduardo Ferreira Lima e da engenheira Edna Rodrigues Silva, que moram em Moscou. Eles já tomaram a Sputnik, falam da experiência com a vacina e também fazem um relato sobre as manifestações contra a prisão do líder oposicionista Alexei Navalny. Olá, meu nome é Eduardo, tenho 31 anos, sou cientista da computação e moro na Rússia desde o final de 2017. A população está dividida. Os mais novos e os mais resistentes do governo desconfiam da vacina. E os mais adeptos do governo também são os adeptos da vacina. Eu tenho colegas de trabalho russos que dizem que vão esperar o máximo que puderem, mas também conheço gente que deu jeito de tomar o quanto antes. Eu confio na vacina, sim. Tomei ela sem problemas. Não tive nenhuma reação adversa considerada, além de uma dor no local da aplicação durante 3 dias. Bem chata a dor. Mas, de resto, foi tudo bem tranquilo. Foi aberto mais de 100 postos de vacinação, inclusive em locais públicos como shopping, centros de serviço público, tipo poupa-tempo, refeitórios. E eles propagam a eficácia da Sputnik V ao máximo. Pode tomar a vacina na Praça Vermelha,
Eles relatam que a eficácia da vacina já foi comprovada nos países do exterior e que eles são o único lugar que tem outras 2 vacinas sendo desenvolvidas com uma já aprovada. Olá, meu nome é Edna, tenho 30 anos, sou engenheira civil e moro na Rússia desde 2018. Olha, a população é bem dividida quando se diz respeito à vacina. Alguns, principalmente os mais velhos, confiam no governo e aceitam sem muitas questões. Mas os mais novos ainda estão meio receosos. Pessoas próximas a mim, de idade mediana, dizem não confiar e me consideram corajosa por tomar a vacina, por exemplo. Eu confio plenamente na vacina, inclusive durante os 3 dias subsequentes à vacinação, eu recebi ligação da clínica que eu me vacinei para saber se estava tudo bem. E vou tomar a segunda dose sem maiores desconfianças. Aqui há campanhas publicitárias e incentivos para tomar a vacina, como descontos em alguns locais para os imunizados com a segunda dose. Quanto à vacina em si, eu particularmente não apresentei nenhuma reação adversa forte, apenas uma moleza no corpo, sensação de calor e um desconforto no local. A impressão que me causou foi de total desconforto, uma pelo policiamento ostensivo e pouco amigável nas ruas nos dias marcados para as manifestações. Inclusive no dia que eu fui tomar a vacina, era um dos dias das manifestações e tinha muitos policiais na rua, e uma sensação de não poder manifestar nenhum tipo de opinião em relação ao governo, nem ao menos as pessoas próximas. Inclusive, não houve nenhum comentário dessas pessoas próximas a mim sobre isso, é como se nada tivesse acontecido. Tem um jornal local que costumo ler muito famoso, chamado Moscou 24 Horas, que não relataram nenhuma informação significativa sobre o ocorrido. Inclusive, a matéria de capa no dia da manifestação, que foi o dia da vacina, era sobre uma neblina que iria atingir a cidade. É difícil falar sobre a imagem do presidente. Para as pessoas comuns, parece que realmente nada aconteceu. Ninguém comenta sobre isso. Ficam mais curiosos sobre como nos sentimos em relação ao frio extremo que está fazendo aqui do que a nossa impressão ou opinião sobre o presidente. Sinceramente, as pessoas têm medo até de falar sobre o assunto. Portugal, você sabe, teve um começo bom de resposta à pandemia. No fim do ano, afrouxou as medidas e teve um forte surto lá. Pois bem, eles adotaram um lockdown bastante rígido que já teve imediatamente resultados de um recorde de 16.432 novos casos no dia 28 de janeiro. Essa semana eles registraram em um dia 2.583 casos, uma queda brutal. A média semanal caiu mais de 50% e as medidas continuarão até meados do ano que vem, de restrição de circulação. Bom, a gente passa a falar agora do grande tema nos Estados Unidos, que é o julgamento do impeachment do presidente Donald Trump. Na terça-feira, o Senado aprovou a constitucionalidade do processo, né? Houve uma moção de republicanos pedindo a inconstitucionalidade pela segunda vez. E dessa vez a votação foi 56 pela constitucionalidade contra 44 pela inconstitucionalidade. Então foi um voto a mais de republicanos, né? Havia sido no início lá do processo 5 republicanos que tinham se juntado aos democratas e agora foram 6. Foi o Bill Cassidy, da Carolina do Sul, que disse que os advogados do presidente Trump não conseguiram mostrar que era inconstitucional, ao contrário dos promotores, que são deputados, na verdade, democratas, que apresentaram o caso, defenderam a constitucionalidade. E, de fato, o desempenho dos advogados do presidente Trump foi bastante ruim. O Bruce Castor, ele ficou quase 1 hora falando e era difícil entender aonde ele queria chegar, francamente. O que deu para entender é que ele dizia que não se deveria fazer um linchamento do presidente Trump. E ele disse uma coisa curiosa, ele disse: nós estamos aqui porque os democratas têm medo de enfrentar o presidente Trump em 2024. No entanto, o sistema funciona. O povo americano mudou o governo, elegeu um outro governo, ou seja, ele desmontou a tese do cliente dele de que a eleição foi fraudulenta. Mas isso coloca uma questão importante, quer dizer, ok, o presidente Trump entregou o cargo, mas os seguidores dele tentaram impedir que esse processo fosse levado adiante. Eles tentaram impedir a certificação de Joe Biden no dia 6 de janeiro, invadindo o Capitólio. Então, tudo bem deixar que o líder deles concorra novamente e correr mais uma vez o risco em 2024 de que, se o Trump for derrotado, o Capitólio vai ser invadido de novo, haverá resistência contra a vitória do oponente de Trump. Essa é a questão que os democratas se colocaram na quinta-feira.
durante a audiência, porque na quarta e na quinta houve então o julgamento propriamente dito, as audiências, né, do julgamento com os deputados democratas, mostrando vídeos bastante contundentes, inclusive com imagens inéditas e áudios também, gravações de conversas entre policiais no tráfico de informação da polícia de Washington, mostrando o quanto foi violenta e perigosa a ação dos invasores do Capitólio, quanto senadores, deputados e o próprio vice-presidente Mike Pence ficou muito perto de ser encontrado pelos invasores, que diziam que iam enforcá-lo, diziam que iam executar a presidente da Câmara, Nancy Pelosi. O Mitt Romney, que foi o único senador republicano que votou a favor do impeachment do Trump um ano atrás, ficou muito perto de ser encontrado por invasores também. E ele seria certamente um alvo. Foi o Eugene Goodman, policial do Capitólio, que conseguiu desviá-lo. Ele ia se encontrar diretamente com os invasores. Hoje o Goodman é o chefe interino da guarda do Senado. O Mitch McConnell, que é o líder republicano no Senado, liberou a bancada para votar de acordo com a consciência de cada senador e disse que ainda não tinha se decidido sobre como votaria. Vários senadores republicanos demonstraram consternação, tristeza e até mesmo raiva durante a apresentação dos democratas. Eles voltaram a sentir todo o medo e a indignação que sentiram no dia 6 de janeiro. Isso pode até virar alguns votos, mas dificilmente ou é quase impossível que 17 senadores republicanos votem a favor do impeachment, o que seria necessário para formar os 2/3 da maioria no Senado para a condenação do Trump e para que ele se torne então inelegível numa segunda votação, que aí seria voto por maioria simples. Agora, é interessante o que está acontecendo no Partido Republicano. De um lado, esses senadores, eles têm medo de votar pela condenação do Trump, porque a base republicana é majoritariamente trumpista e eles enfrentam eleições no ano que vem, tem as primárias republicanas e eles têm medo disso, né? Tanto 1/3 dos senadores quanto toda a Câmara dos Deputados serão reeleitos no ano que vem. Por outro lado, um levantamento do jornal The New York Times mostrou que 140 mil pessoas se desfiliaram do Partido Republicano depois da invasão do Capitólio. Então há também aqueles republicanos insatisfeitos com essa influência do ex-presidente Trump sobre o partido, né? E dos seguidores dele, naturalmente. O presidente Joe Biden conversou pela primeira vez com o presidente da China, Xi Jinping. Foi a primeira vez que eles conversaram depois que o Biden assumiu o cargo. O Joe Biden e o presidente chinês Xi Jinping conversaram pela primeira vez desde a posse do democrata. A Casa Branca diz que a ligação durou 2 horas e, segundo o governo americano, os líderes abordaram temas delicados. Falaram de comércio, de meio ambiente e direitos humanos. O presidente Biden havia dito no domingo, em entrevista à TV CBS, que haverá extrema competição com a China, mas que a relação não tem necessariamente que ser conflituosa. Bom, essa semana saíram novos dados sobre o emprego nos Estados Unidos, na terça-feira. Os Estados Unidos abriram 49 mil vagas novas. No entanto, no setor de alimentação e hospedagem, que são 2 setores bastante atingidos pela pandemia, eles fecharam 597 mil vagas nos últimos 2 meses. O desemprego nos Estados Unidos caiu de 6,7% para 6,3%. Mas isso pode ser em parte por desalento, ou seja, muitos americanos não estão sequer procurando emprego e você só é considerado desempregado se procurar emprego nas últimas semanas. Tanto assim que os salários caíram em dezembro pela primeira vez desde o início da pandemia, desde abril, quando a pandemia começou a ter impacto sobre a economia, abril, maio. 10 milhões a mais de americanos continuam desempregados, a mais do que antes da pandemia. O chanceler aqui do Brasil, Ernesto Araújo, teve a sua primeira conversa pelo telefone na quinta-feira com o secretário de Estado americano Antony Blinken.
Segundo o Itamaraty, eles conversaram sobre comércio, defesa da democracia, direitos humanos, meio ambiente e Covid. Eu conversei com uma fonte dos Estados Unidos que me disse apenas que a conversa foi muito boa. É o Brasil aí procurando estabelecer uma boa relação com esse novo governo. O vice-presidente do governo brasileiro, enfim, estão começando aí a cimentar um relacionamento. A Organização Mundial do Comércio vai ter pela primeira vez uma mulher e uma africana como diretora-geral. A sucessora do brasileiro Roberto Azevedo será a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala. Ela é a candidata da África e da União Europeia. Eu conheço a doutora Okonjo, conheci numa conferência no Marrocos. Ela foi presidente da Gavi, o consórcio global de vacinas vinculado à Organização Mundial de Saúde, foi diretora do Banco Mundial, foi ministra das Relações Exteriores e das Finanças da Nigéria. É uma mulher incrivelmente qualificada e o ex-presidente Donald Trump havia vetado o nome dela em favor da ministra sul-coreana do Comércio, Yoo Myung-hee. Mas a Myung-hee, ela deixou o páreo porque não estava conseguindo conversar bem com o novo governo de Joe Biden. Então, os Estados Unidos apoiam aí a Ngozi Okonjo-Iweala, que deve ser então a próxima diretora-geral da OMC. Bom, vamos agora aqui para as nossas vizinhanças no Equador. O economista Andrés Arauz, que é o candidato do ex-presidente Rafael Correa, de esquerda, ficou em primeiro lugar no primeiro turno da eleição presidencial do domingo. Ele obteve quase 33% dos votos. Agora, o segundo lugar ficou embolado. O empresário Guillermo Lasso, de direita, ele foi diretor da Coca-Cola no Equador, foi banqueiro também. Ele obteve 19,68% dos votos, ficou em segundo lugar. E em terceiro, o Jaco Pérez, que é ambientalista, líder indígena, com 19,48%. É uma diferença de apenas 16 mil votos num universo de 6 milhões e meio de votos. Então, o Jaco Pérez disse que vai solicitar ao Conselho Nacional Eleitoral a recontagem dos votos em 7 províncias. Ele disse que houve fraude nessa apuração. Agora, eu posso te garantir o seguinte: o próximo presidente do Equador vai ser de esquerda, porque além do Andrés Arauz e do Jaco Pérez, em quarto lugar ficou o Javier Hervas, que também é um candidato de esquerda, que teve 16% dos votos. Então, se você somar os votos de todos os 3 candidatos de esquerda, eles superam facilmente o Guillermo Lasso. As eleições, o segundo turno das eleições vai ser em abril. E essa é uma eleição que interessa a China, porque o presidente Lenín Moreno, que tinha sido vice do Rafael Correa, mas entre aspas o traiu e assumiu políticas liberais e tal, ortodoxas na economia, ele assinou um acordo de empréstimo de 3 bilhões e meio de dólares com o órgão de cooperação internacional dos Estados Unidos, o DFC. Isso para poder pagar empréstimos da China. E a condição foi que o Equador excluísse a Huawei, a gigante chinesa, da frequência 5G. Se for eleito, como provavelmente será, Arauz, economista de esquerda, provavelmente vai anular esse acordo e vai se reengajar com a China. No Haiti, 20 pessoas foram presas, incluindo um juiz da Corte Suprema e a comandante da polícia, acusados de um complô para derrubar o presidente Jovenel Moïse. Mas a questão é mais complicada que isso. O Moïse, ele foi eleito em 2015, a eleição foi anulada, ele foi eleito de novo em 2016, tomou posse em 7 de fevereiro de 2017 para um mandato de 5 anos. Mas a oposição afirma que o tempo deveria ser contado a partir de 2016 e que agora, então, já completou os 5 anos e que ele deveria, então, deixar o cargo. E tem mais, o parlamento ficou fechado a partir do ano passado, o Haiti está sem parlamento e o Moïse está governando por decreto desde então.
O governo cubano aprovou uma ampla reforma na economia que vai autorizar o trabalho privado em muitos setores que estavam de fora. Antes, apenas 127 atividades eram permitidas no setor privado e agora são mais de 2.000. Em Mianmar continuam os protestos. Todos os dias, dezenas de milhares de pessoas nas ruas. Bom, olha, em Mianmar, a polícia usou um canhão de água para conter milhares de manifestantes que tomaram as ruas da capital no terceiro dia de protestos contra militares. Segundo testemunhas, algumas pessoas ficaram feridas com a força do jato de água. Vejam só. Mas as manifestações continuaram mesmo assim. Até o momento não houve confrontos violentos, mas o aumento do número de policiais na rua gera preocupações de que a tensão cresça. E uma novidade, alguns policiais estão desertando e aderindo aos protestos, mas a repressão continua e o governo pretende adotar medidas duras para censurar as redes sociais. E aqui termina o CNN Mundo. Obrigado pela sua companhia. A gente está de volta daqui a uma semana. Até lá.